Então a gente vai começar o exercício aqui, né? Máquina de Outwood modificada. O exercício trata basicamente de uma rampa inclinada, uma rampa que está fixa. Aqui a gente tem dois blocos vinculados por uma polia, é um fio inextensível. Para a gente encontrar as equações de movimento, a gente vai usar o princípio de D'Alembert. E aí, no caso, a gente não precisa trabalhar com as forças de vínculo, que no caso seria a tensão aqui na corda e a força normal nesse bloco aqui. A gente tem um bloco de massa M1 e o bloco de massa M2. E aí, por princípio de D'Alembert, a gente trabalha com as forças aplicadas. No caso, a força aplicada sobre o bloco 1 é M1G na direção J, e a força aplicada sobre o bloco 2 é M2G na direção J também, na direção Y. E aí, se a gente olhar bem, o comprimento do fio não se altera, o comprimento total do fio não vai se alterar se houver movimento aqui dos blocos. Ou seja, eu posso haver aqui L1 e L2, no caso é o comprimento dos fios que estão ligando o bloco 1 e o do bloco 2, mas mesmo que haja variação aqui, o comprimento total não varia. Ou seja, por exemplo, vamos supor que esse bloco começa a deslizar aqui, o comprimento L2 estará aumentando, mas em compensação, esse comprimento L1 aqui estará diminuindo, mas o comprimento total deles é sempre uma constante, ou seja, L1 mais L2 é constante, é igual a um comprimento total constante. E aí, se a gente considerar que esse ponto aqui como referência, que é a origem, né? A gente pode dizer que o L1 é aproximadamente a posição Y aqui desse bloco 1, Y1. E o comprimento L2, a relação aqui um pouco diferente, né? Isso aqui, se for olhar bem, parece tirado do Teorema de Pitágoras. Que no caso do bloco 1, a gente precisa de uma coordenada só para descrever a posição, que no caso é a Y. Já para o bloco 2, eu preciso tanto de uma coordenada x quanto da coordenada y. Porém, durante o movimento aqui, tanto x2 quanto y2 pode variar, mas sempre o L2 pode ser descrito, o comprimento aqui variando também, pode ser descrito por essa relação aqui, ó. Que se for olhar bem aqui, ó, aqui no caso, esse pedaço aqui seria de 0 a x2. Seria tipo um comprimento x2. Já esse pedaço aqui seria de 0 a y2, seria como esse pedaço aqui. E aí, usando o teorema de Pitágoras, a gente chega nessa relação aqui. E aí, o deslocamento real, aqui no caso estou considerando um deslocamento infinitesimal, mas a gente pode considerar que independente se seja um deslocamento pequenininho, infinitesimal, um deslocamento grande, o deslocamento total do meu fio sempre vai ser zero. O meu fio não varia o comprimento, então vai ser zero. dl1 é a variação que ocorre aqui do comprimento 1. dl2 é a variação que ocorre aqui no fio 2. Mas a variação no comprimento total é zero, porque mesmo que ocorra movimento aqui, o comprimento total não varia. Então, a partir daqui, a gente tira essa relação aqui, que dl1 é igual a menos dl2. Aqui, depois eu posso considerar a variação desses comprimentos no tempo também. E aí aqui eu tenho a derivada primeira de L1, no caso usando essa notação aqui, né? L1 ponto, que nada mais é que a velocidade do bloco 1. E aí a partir dessa relação aqui a gente também tira aqui é igual
menos a velocidade do bloco 2. A gente pode fazer derivada segunda e chegar na aceleração também. L1, 2 pontos, é menos L2, 2 pontos. Ou seja, a aceleração do bloco 1 é menos a aceleração do bloco 2. Outra relação importante aqui é que, já que a gente está imaginando isso aqui como se fosse semelhante a um triângulo, né? Um triângulo retângulo, se a gente pegar y2 e dividir por x2, a gente tem a tangente de beta. Que esse triângulo aqui, parecendo um triângulo, esse ângulo aqui é beta também, porque o comprimento L2 é paralelo ao comprimento aqui da rampa, onde o bloco 2 desliza. E daqui a gente coloca o y2 em função de x2. y2 é igual a x2 tangente de beta. E aí eu posso escrever nessa relação aqui L2 escrevendo como ele apenas dependendo de x2. Desse modo que x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado eu escrevo já substituindo aqui, né? E aí eu coloco x2 ao quadrado em evidência, multiplicado por 1 mais tangente ao quadrado de beta. E isso aqui, pelas relações trigonométricas, dá secante ao quadrado de beta. E aí eu tenho um quadrado e outro quadrado. Multiplicando, eu extraio a raiz. Isso aqui me dá que L2 é x2 vezes secante de beta. Ok. E se o L2 pode variar no tempo, a gente pode encontrar a aceleração de L2. L2, 2 pontos, é igual o x2, o que vai variar desse lado aqui é a posição x do bloco 2. O beta não varia, então aqui eu vou ter que L2, 2 pontos, é igual a x2, 2 pontos, secante de beta. E aí, como L2 é igual a menos L1, então L2, 2 pontos, é igual a menos L1, 2 pontos. Ou seja, aceleração 2 é igual a menos aceleração 1. E aí, a gente vendo aqui, que se L1 é igual a Y1, se eu vario L1 no tempo, eu tenho uma variação Y1 no tempo. Se eu vario de novo, no caso para encontrar a aceleração, L1, 2 pontos, é igual a Y1, 2 pontos. E aí eu tenho que x2, 2 pontos, secante de beta é igual a menos y1, 2 pontos. E aí eu posso escrever x2, 2 pontos em função de y1, 2 pontos. Que aí vai ficar, eu passo secante de beta para cá, 1 sobre secante de beta é igual a cosseno de beta. Então eu escrevo x2, 2 pontos igual a menos y1, 2 pontos, cosseno de beta. E aí eu posso escrever também y2 ponto em função de y1, 2 pontos, porque se y2, 2 pontos é igual a x2, 2 pontos tangente de beta, eu substituo x2, 2 pontos por essa relação aqui, e aí eu tenho que y2, 2 pontos é igual a menos y1, 2 pontos, cosseno de beta. A tangente de beta eu posso escrever como seno de beta dividido por cosseno de beta. Aí aqui eu corto, eu fico que y2, 2 pontos é igual a menos y1, 2 pontos, seno de beta. E aí eu consegui colocar, no caso desse problema, eu tenho 3 coordenadas para achar, que é y1, x2 e y2. Aí, como é uma situação de vínculo, eu consegui escrever duas dessas coordenadas em função da outra. E aí, quando eu for aplicar no princípio de D'Alembert, eu vou trabalhar apenas com uma coordenada só, que no caso aqui vai ser y1. E aí, se eu conseguir colocar a aceleração do bloco 2 em função da aceleração do bloco 1, eu posso colocar também os deslocamentos virtuais
de R2 em função do deslocamento virtual de R1, do bloco 1. E aí, se eu tenho um deslocamento virtual do bloco 1, del R1 é igual a del L1 na direção J, porque o meu bloco 1 só desloca nessa direção, na direção Y. E o deslocamento virtual do bloco 2, ele só pode ocorrer nessa direção aqui, ó, da rampa. E aí eu tenho que as componentes do meu deslocamento tem tanto componentes na direção X quanto na direção Y. E aí eu posso escrever que del R2 é igual a del X2 na direção Y mais del Y2 na direção J. E aí del X2 vai ser igual a menos del Y1 cosseno de beta. E del Y2 é igual a menos del Y1 seno de beta. Tudo eu tiro aqui dessas. Eu faço aqui, eu fiz o mesmo. Para encontrar o del X2 e del Y2, eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz aqui para encontrar as variações real de X2 e Y2 em função da variação real de Y1. Só que a variação virtual também pode ser escrita da mesma maneira. E aí, como eu já tenho aqui agora os deslocamentos virtuais do bloco 1 e do bloco 2, para me aplicar o princípio de D'Alembert, eu ainda preciso saber quais são as forças aplicadas sobre esses blocos e as forças resultantes. E aí, já vimos que a força aplicada sobre o bloco 1 é a gravidade, M1 vezes G na direção J, do bloco 2 é M2G na direção J também. E aí, a gente tem que a força resultante do bloco 1, no caso aqui a variação do momento no tempo, é igual a M1, Y1, 2 pontos, na direção J. Que no caso Y1, 2 pontos, é a aceleração do bloco 1. E a força resultante no bloco 2, ou seja, a variação do momento 2 no tempo, vai ter componente na direção X e na direção Y, porque a aceleração do bloco 2 tem componente na direção X e na direção Y. E aí, como a gente já determinou aqui que x2, 2 pontos, em função de y1, 2 pontos, e aqui o y2, 2 pontos, em função de y1, 2 pontos, a gente pode substituir aqui, ó. E aí eu escrevo a força resultante do bloco 2 em função de y1, 2 pontos. E agora a gente já tem os ingredientes para aplicar o princípio de D'Alembert. O princípio de D'Alembert diz que a soma dos trabalhos virtuais sobre as partículas do meu sistema é igual a zero. Ou seja, no caso aqui eu tenho dois corpos no meu sistema, no caso o bloco 1 e o bloco 2. E aí então, fazendo, aqui eu vou ter que é o trabalho virtual do meu bloco 1, trabalho virtual do bloco 2, isso aqui igual a zero. E aí, se a gente for substituir pelo que a gente já encontrou, aqui no caso e a gente tem a força resultante do bloco 1, a força aplicada. Aqui a gente tem as duas componentes da força resultante do bloco 2, a força aplicada sobre o bloco 2, e aqui o deslocamento virtual do bloco 2, tem componentes x e y. Agora, escrevendo tudo em função da variável y1, a gente chega aqui. Aí aqui tudo eu já troquei. Coloquei tudo em função de y1. Deslocamentos virtuais também. E aí, resolvendo esses produtos escalar aqui, eu chego nessas relações aqui. Aí no caso, os produtos escalar de
diversores que são ortogonais vão sumir, porque, por exemplo, I escalar J dá 0. J escalar J dá 1. Então, os produtos escalar que tem a mesma direção continua, e os que não, que tem direção de 90 graus some. E aí eu tenho aqui 5 termos na minha soma, depois de resolver o produto escalar. E aí eu tenho nesses dois termos aqui M2Y 2 pontos e M2Y 2 pontos, nesses dois termos. Eu posso colocar em evidência e aí eu fico que M2Y 2 pontos multiplicado por cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta, que é igual a 1. E aí eu fico com isso aqui. Então eu coloco em evidência, eu simplifiquei dois termos. E aí passando para cá, a gente vai ter isso aqui, já simplificado. E aí aqui eu posso, como aqui todos os termos estão multiplicados por del y1, eu posso colocar del y1 em evidência também, que nem eu fiz aqui. Isso tudo igual a zero, ainda usando o princípio de D'Alembert. Porém, del y1 pode ser qualquer um, inclusive zero. Isso implica que o termo que multiplica del y1 deve ser zero. Logo, ou seja, isso aqui é o termo que está multiplicando del y1, igualando a zero. E aí, a gente pode colocar algumas coisas aqui em evidência. No caso, esses dois termos estão multiplicando por y1 2 pontos. Eu coloco aqui em evidência. E esses dois termos aqui estão multiplicando pela aceleração da gravidade, que aí eu coloco aqui em evidência. Aqui ficou um pouco borrado, mas é m1 da massa, menos m1. Isso daqui igual a zero. Agora, isolando esses termos agora, deixando o y1 2 pontos de um lado, eu chego que a aceleração do bloco 1 é igual a essa relação aqui. E essa aqui é a aceleração do corpo 1. E agora, se a gente... Lembrando que x2, 2 pontos, eu tinha escrevido em função de y1, eu posso apenas, para achar as componentes da aceleração do corpo 2, eu posso simplesmente substituir essa aceleração que eu encontrei aqui, resolvendo o princípio de D'Alembert. E aí, substituindo y1, 2 pontos, por isso aqui, eu encontro x2, 2 pontos na direção e y, que faltou 2. E essa aqui é a componente y da aceleração do corpo 2, na direção j. E aí, então, eu resolvo o problema. Eu tenho as componentes da aceleração do corpo 2. E aí, se eu quisesse aqui, eu também poderia integrar essas três equações e encontrar as posições dos blocos em função do tempo.